a gente morava na roça e lá era um lugar de muita fartura. Papai criava porco, galinha, vaca, tinha uma horta enorme onde a gente pegava tudo, verdura, legume, tinha também muito pé de fruta, enfim. E a nossa fazenda ficava bem perto de uma estrada que era enorme, que praticamente cortava a cidade afora. Então, por causa disso, a nossa fazenda era como se fosse um ponto de apoio para os viajantes, para os romeiros, peregrinos, tudo pedia pouso ali. Passava pedindo pouso, pedindo água, pedindo comida ou pedindo os três. E papai sempre foi um homem de bom coração, um homem muito bom, então ele não tinha coragem de negar. Todo mundo que passava ali pedindo pouso, papai dava e dormia ali mesmo. A nossa casa vivia cheio de estranho. Naquela época, você vê, 50 anos atrás, parece que as pessoas eram de mais confiança, eram mais respeitoso. As coisas não eram bagunçadas como é hoje em dia, mas mesmo assim, mamãe não confiava feito papai não. Nós somos em 6 irmãos, somos 4 mulheres e 2 homens. E na época que a gente começou a ficar mocinha, eu e as minhas irmãs, que a gente é pouco tempo de diferença, mamãe vivia avisando papai: meu véi, assim que ela chamava ele, você confia demais, você não vê maldade nas pessoas, suas filhas tá tudo ficando mocinha, é muito perigoso viver colocando estranho dentro de casa. Mas papai sempre foi cabeça dura, não dava ouvidos para nada que mamãe falava, e a nossa casa estava sempre de portas abertas para quem precisasse. Ele dizia assim: ah não, eu gosto de ajudar, porque sei lá, se um dia for um menino meu que estiver precisando, eu vou ficar feliz em saber que a pessoa ajudou. Quando foi um dia, eu estava com os meus 13 anos, já era assim na boquinha da noite, passou uma turma de romeiro pedindo pouso ali. Eles falaram assim que ia ser só aquela noite e no outro dia bem cedo já ia seguir viagem. Papai, é claro, mandou logo que eu e as minhas irmãs arrumassem lá o quarto para esses romeiros dormir. O quarto que o papai abrigava esse povo ficava do lado de fora, colado na cozinha nossa. Só que naquela época as nossas portas não tinham tranca, o povo não tinha medo igual agora, porque ninguém mexia. Só tinha aqueles trincos, sabe, que é de passar assim, mas é fraquinho, qualquer forçadinha abre. Então, era daquele jeito. Foi eu e as minhas irmãs, arrumou a cama para aquele povo, a gente foi lá, fez uma sopa para eles poderem tomar antes de dormir, porque papai sempre fazia a gente arrumar essa sopa para os romeiros que passavam ali. E nisso, tinha um deles que era muito esquisito. Ele ficava me olhando assim, com os olhos de má fé, sabe, fazendo gracinha pra cima de mim, e eu tive muito medo, porque aquilo nunca tinha acontecido, sério. Naquela época, o povo respeitava demais, não era igual os homens da agora, que se vê uma menininha de 13, 14 anos mais bonitinha, já fica se engraçando, não, era de muito respeito mesmo. Mas aquele era esquisito, e ele me olhava, e ele ria, e ele segurou a minha mão quando eu fui entregar o prato de sopa para ele. E como eu vivia escutando a minha mãe avisando pro papai, eu fui lá e falei pra ela: mãe, eu tô com medo, tem um daqueles romeiros que é muito esquisito, ele fica de gracinha pra cima de mim. Ele ficou segurando a minha mão quando eu fui entregar o prato de sopa. E mamãe disse: filha, não sirva mais nada para esses romeiros. Se eles precisarem de qualquer coisa, chama seu irmão. Esse meu irmão, ele é mais velho. Porque assim, da turma das meninas, eu sou a mais velha. Mas de todos nós, esse meu irmão é o mais velho, foi o primeiro. Então, do jeito que mamãe falou, eu fiz. Avisei meu irmão, não servi mais nada, não deixei minhas irmãs servir aqueles homens. O meu irmão passou a servir eles e eu e minhas irmãs foi deitar. A gente deitou, todo mundo, passei o trinco na porta do quarto, que só tinha trinco também, não trancava, pegamos no sono. E eu, toda vida, mamãe fala que desde que eu era bebezinha, meu sono é muito leve. Um barulho de uma folha caindo no chão, eu acordo. Até hoje, sempre fui assim. Já era tarde da noite, não sei ao certo que horas, escutei, parece que mexendo no trinco da nossa porta do quarto, né? Como se estivesse forçando, como se estivesse tentando abrir ele para poder entrar. E eu fiquei assuntando aquilo, né? E tentando,
E até então eu fiquei quieta pra ver o que ia dar, né? Não sei, eu pensei que pudesse ser, sei lá, papai preocupado, mamãe, mas não. Quando de repente conseguiu forçar bastante e abriu a porta do nosso quarto e era aquele romeiro engraçadinho. Quando eu vi aquele mundo velho de homem parado ali na porta do meu quarto, eu fiquei com tanto medo, porque hoje em dia isso é meio normal, né? Mas 50 anos atrás, um homem estranho entrando no quarto de uma menina de 13 anos, não sei se isso agora é normal, mas naquela época era coisa de outro mundo. Eu assustei, já comecei a berrar, já comecei a gritar. As minhas irmãs acordou também sem nem saber o que estava acontecendo, começou todo mundo a gritar. Rapidamente esse homem caçou o rumo dele e saiu correndo, sabe? Saiu fugido. Nisso, não demorou nada que papai, meu irmão e mamãe chegassem no nosso quarto, porque os nossos quartos era tudo perto, era assim, dormia eu e as minhas 3 irmãs nesse quarto, nossos 2 irmãos no outro quarto do lado, papai e mamãe no quarto deles do outro lado. Então, rapidamente eles chegaram e eu muito desesperada, chorando, contei pro papai o que tinha acontecido e saiu o papai e meu irmão muito bravo atrás desse homem. Só que não deu tempo. Ele já tinha pegado a bolsa dele, né, que ele tava só com a bolsa montada no cavalo e ó, fugiu. Papai muito nervoso, entrou no quarto lá que tava os outros gritando e jogando as coisas desses homens, falou: fora da minha casa, não quero ninguém na minha casa mais. E esses homens tudo sem graça, pedindo desculpa pelo que tinha acontecido, né? Porque eles não eram assim, era tudo de respeito, de família, e dizendo eles que nem conhecia esse outro direito. Mas papai não quis nem saber, colocou todo mundo para fora de casa antes mesmo do dia amanhecer. Como eu tava dizendo, naquela época as portas tudo não tinha chave, não tinha tranca, era só esses trincozinhos mesmo, porque o povo não tinha medo, o povo não mexia na casa dos outros igual mexe agora. Mas depois disso que aconteceu, papai construiu um barracão lá no fundo da fazenda, bem longe da nossa casa mesmo, e nas portas da nossa casa ele saiu colocando corrente com cadeado nas portas, tudo, porque assim, papai não tinha coragem de falar não, de não ajudar esse povo, mas também ele não podia continuar colocando eu, as minhas irmãs e até mamãe em risco daquele jeito, né? Porque dessa vez, graças a Deus, foi só o susto, dos males o menor, né? Eu lembro que eu e as minhas irmãs, a gente ficou com muito medo, a gente chorava muito, gritava muito, mas de certa forma foi até bom papai ter passado aquele susto, porque assim ele tomou cuidado, assim ele passou a ficar mais com o pezinho atrás e evitar, né? Porque é igual a mãe dizia, a gente não pode confiar nem em quem a gente conhece, imagina só confiar num estranho que você nunca viu, né? A minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. E aí, quando eu tinha 7 anos, o meu pai casou de novo. Ele casou com uma mulher bem mais nova que ele. Só que esse nunca foi o problema. Pra falar a verdade, nós duas tínhamos uma relação bem tranquila, bem amigável. Eu não vou negar, ela toda a vida me tratou muito bem. Só que quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a perceber que a minha madrasta, ela era muito pra frente. Porque a gente saía muito, sabe? Eu, ela e o meu pai, a gente ia muito em festa, em barzinho. E vira e mexe, eu pegava ela numa situação o mínimo estranha. Eu nunca falei nada porque, pra falar a verdade, o meu pai não era um exemplo de fidelidade. Então é aquele ditado, né? Chifre trocado não dói. Só que o maior problema foi quando eu comecei a namorar o Danilo. Eu tava com 16 anos na época. O meu pai já conhecia toda a família do Danilo, tipo, já tinha tempos. Então, depois que a gente passou a namorar, as nossas famílias meio que se uniu. A gente passou a fazer tudo junto, a sair junto, acampar, ir pra festa, ir almoçar, jantar na casa um dos outros, sabe? Tipo, a gente virou, bem dizer, uma família só. E o meu sogro, o pai do Danilo, ele é uma pessoa assim muito brincalhona, pra cima, que gosta de estar fazendo as pessoas sempre rir. E nessa época, ele tava jovem e tava bonitão ainda, sabe? E aí eu comecei a meio que notar que a minha madrasta tava dando mole pra ele. Sabe quando você percebe que aquelas brincadeiras não é só brincadeira mais, que tem um fiozinho de verdade? Então, eu comecei a notar e aquilo me incomodava demais e os dois brincavam só apalpando, só pegando um no outro. E eu não sei se meu pai não percebia ou se ele só fingia que não percebia pra viver melhor, né? Eu sei que me incomodava demais. E o tempo ia passando e os dois naquela vergonhice deles e eu quieta na minha, porque pegar alguma coisa assim de fato, eu nunca tinha pegado, né?
E a mãe do Danilo, coitada, ela é uma pessoa que não vê maldade em ninguém, sabe? Ela é aquele tipo de gente que fala assim, não, mas vê pra esse lado, porque ela sempre quer ver o lado bom das pessoas. Então foi por ela que eu fiz o que eu fiz. A avó do Danilo, ela mora na roça, mãe da mãe dele. E aí um dia a gente combinou de ir todo mundo pra lá pra poder fazer pamonha. A minha madrasta tava no meio, claro, né? Ela não perdia um flash, fosse alguma festa, qualquer coisa, ela tava no meio. E aí a gente levantou bem de madrugada, porque a roça dela é longe, e a gente foi. Chegou lá, fizemos almoço, fizemos pamonha, e sabe, né, pamonhada faz uma bagunça que só. E era muita gente, tava todos os tios do Danilo, as tias, primo, muita gente mesmo, o pessoal da nossa família. Quando a gente terminou de fazer as pamonhas, a mãe do Danilo foi deitar, não só ela, a mãe do Danilo e mais algumas pessoas, porque como eu disse, a gente levantou de madrugada pra ir, então tava todo mundo muito cansado. E o pessoal que era mais jovem, digamos assim, eu, as primas do Danilo, ficou organizando aquela bagunça pra depois, mais tarde, a gente ir pro riacho. Porque perto da casa da avó do Danilo tem um riacho que é a coisa mais linda do mundo. Perto assim, da casa da avó do Danilo até esse riacho tem que ir de carro. E aí, sabe, tava todo mundo ali limpando, varrendo, lavando e combinando. Na hora que a gente terminar aqui, mais tarde um pouco, vamos todo mundo pro riacho. No meio daquela bagunça, no meio daquele tanto de gente, daquele vucu-vucu, eu senti falta da minha madrasta. Falei assim, será que minha madrasta foi deitar também? Porque o meu pai tinha deitado. Então eu fui lá no quarto ver. E ela não tinha deitado. Aproveitei e passei no quarto que a minha sogra estava deitada e meu sogro também não estava lá e não estava junto com a gente limpando. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, esses dois safados tá aprontando. E o pior, que eu já tinha dividido isso com o Danilo antes, sabe? Já tinha falado que eu desconfiava, que os dois tinham um caso, só que o Danilo falou pra mim que não era pra me intrometer, era pra eu deixar pra lá, que eles mesmos resolviam. Inclusive, nesse dia que eu contei, ele falou isso, a gente até brigou, porque eu falei assim, o Danilo tá passando pano pra traição? E aí, voltando o dia da pamonha, né? Fiquei intrigada, pensei assim, vou no riacho procurar os dois. E como eu disse, o riacho pra ir a pé não é perto, mas eu tava intrigada demais pra me preocupar com distância. Então saí caladinha, aproveitei que o Danilo estava ali intertido conversando com os tios dele, né? E fui. E andei, aquele solzão rachando a cabeça. E eu só pensando comigo assim, se eu pegar aqueles dois safados juntos, eles vão ver comigo. E aí quando eu tava chegando perto do riacho, eu comecei a descer assim bem devagar, sabe? Tomando cuidado para eles não me ouvir caso eles estivessem lá. Quando eu cheguei assim um pouco perto, eu já vi que ele estava. Aí eu me aproximei mais e escondi de trás de uma toceira de capim e consegui ver. Estavam os dois lá, completamente sem roupa, fazendo aquilo na beira do riacho. Olha, eu pensei assim, tem que ser muita cara de pau, porque tá certo que não é tão perto da casa, mas ele sabia que todo mundo tava combinando para descer para lá e mesmo assim eles foi na frente para poder fazer ser vergonhice. O pai do Danilo nem se preocupar que ele tava na casa da família da mulher dele, então assim foi muita cachorrada. Eu comecei a tirar foto, tirei bastante foto dos dois ali fazendo aquelas coisas. Quando eu terminei de tirar as fotos que eu queria, eu peguei e apareci pros dois e comecei a xingar, comecei a falar que eles não tinham vergonha na cara, sabe? Virei as costas, né? E comecei a caminhar para poder voltar para casa da avó. Nisso, o meu sogro começou a vestir as calças assim rapidão e veio correndo atrás de mim. Começou a pedir pelo amor de Deus pra eu não contar pra ninguém, porque os tios da mulher dele estavam lá e eles eram tudo nervosos, ia dar confusão. E eu virei pra ele com a cara mais irônica do mundo, falei assim, não, pode ficar tranquilo, eu não vou contar pra ninguém, minha boca é um túmulo, no maior deboche. E continuei caminhando de volta, e continuei caminhando, e aquele caminho parece que não chegava, sabe? Só porque eu tava com ódio e com pressa. Quando eu cheguei na casa da avó, entrei direto pro quarto e fui mostrar as fotos para a mãe do Danilo. E foi um barraco danado, foi dito e certo. Meu pai começou a cair no braço com o pai dele, os tios dele entrou no meio, e aí o Danilo começou a brigar comigo, falou assim que se saísse morte ali, a culpa ia ser minha, e eu fiquei até meio que arrependida. Eu realmente poderia ter esperado, né, porque teve um tio do Danilo que saiu bem machucado, sabe, dessa confusão. Mas eu tava com tanta raiva, eu tava tão cansada de ver a cachorrada dos dois, que eu não consegui me segurar com aquelas fotos na mão, sabe? E aí depois daquele dia a minha sogra se separou de vez do marido dela, eles nunca mais voltaram. O meu pai passou uma semaninha fora de casa, depois voltou pra minha madrasta e alguns meses depois eu também me separei do Danilo, porque
Depois daquilo, a gente passou a brigar demais, porque ele ficava defendendo o pai dele, querendo justificar o porquê que o pai dele fez aquilo. E eu pensei assim, poxa, se ele passa pano pro pai traindo a própria mãe, imagina só o que ele não faz comigo, né? Então, tipo, separei de vez também. Naquela época, eu e a minha madrasta ficou sem se falar um tempo, mas hoje em dia a nossa relação é normal. Eu resolvi não ficar com raiva dela, sabe por quê? Porque meu pai, que foi traído, perdoou e ainda ficou contra mim na época, então por que eu ia continuar ficando com raiva dela, né? Deixei pra lá. Enfim, deixei pra lá. Só que eu casei de novo e eu tomei tanto trauma daquilo que eu nunca quis misturar as nossas famílias, sabe? Eu sei que hoje em dia ela é bem mais velha, ela já não é tão jovem mais, só que mesmo assim eu não confio de novo.